A nossa ideia agora é tratar dos procedimentos metodológicos que a sociologia utiliza. Abordamos basicamente o que é sociologia, alguns dos seus conceitos importantes, e agora a ideia é trabalhar com a metodologia, os processos metodológicos. Processo metodológico é sempre importante em qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de pesquisa, porque ele sempre vai indicar o passo a passo ou as estratégias que nós precisamos ter para encontrar os resultados a partir daquilo que nós estamos estudando. A partir da compreensão do que é esse processo metodológico, isso vai nos auxiliar para compreender como a sociologia funciona e, posteriormente, como a sociologia pode funcionar aplicada à educação física. Acompanhem comigo pelos slides. Dentro dos procedimentos metodológicos, a primeira questão é que a gente começa com o problema, sendo um ponto de partida, uma indagação, uma dúvida. Na sociologia, a gente tem algumas questões que nos servem. Por exemplo, o que, por quê e como. A ideia dessas três questões, o que, por quê e como, é sempre interessante porque quando a gente começa com esses termos, a gente pode pensar a sua consequência. Então, por exemplo, o que é importante para os praticantes de atividade física? O que os alunos, na aula de educação física, percebem como conteúdos que contribuem ou que têm a maior preferência entre eles? Por que esses conteúdos são preferidos e não outros? Porque, hoje em dia, as pessoas com uma atividade física entendem ir para a academia e não ir para um ambiente aberto, por exemplo. Como houve a mudança das lógicas das aulas de educação física para um sentido da ginástica para as diferentes modalidades e práticas corporais que temos hoje? Percebam que o que é tentar identificar qual é o objeto. O que estamos falando? Então, o que supõe um objeto, uma referência inicial. O porquê é um sentido de explicação, passa por uma ideia de compreensão. Já o como é uma explicação de um processo. Então, o como supõe eu compreender o presente, também olhando para o passado muitas vezes. Então, essas questões iniciais nos ajudam a pensar um problema de pesquisa, a identificar algo que acontece na nossa realidade e eu quero compreender e encontrar uma resposta de por que aquilo acontece. Voltamos ao material. Além disso, nós temos a questão da hipótese, que é uma resposta provisória a ser verificada e demonstrada. Por exemplo, dentro das questões que eu falei agora há pouco, a gente pode pensar que o futebol é uma das atividades preferidas na educação física escolar. Então, eu quero compreender por que disso ou como isso se constituiu. A minha hipótese vai ser, por exemplo, que a influência da mídia, porque o futebol é algo muito presente na televisão, também influencia a minha rotina como professor na escola e influencia os meus alunos que gostam mais de futebol do que de outras modalidades. Então, a hipótese é uma resposta provisória. Isso é uma questão importante. Entenda que a ideia da hipótese não é necessariamente ser confirmada, ela pode ser refutada, principalmente nas ciências sociais. Então, a ideia da hipótese aqui é pensar uma resposta provisória, é mais ou menos, eu acho que a resposta para isso é. Mas eu não preciso ficar no eu acho. Eu vou utilizar as metodologias para comprovar ou não essa minha hipótese. Voltamos ao material. Então, essas questões e a hipótese, elas norteiam, delimitam, elas organizam o nosso raciocínio, porque muitas vezes pensamos em várias possibilidades. Depois de ter essa questão, esse problema e essa hipótese, a gente vê a imaginação sociológica que esse autor americano coloca, que é a capacidade de identificar problemas sociológicos e as relações. Os problemas sociológicos podem ser de ordem econômica, político, jurídico, educacional, religioso ou esportivo. Então, a partir do momento que eu estou olhando a realidade social, eu posso compreender
as diferentes perspectivas a partir de dessas possibilidades. Então, eu posso olhar a questão do futebol na escola a partir de uma questão cultural, a partir de uma questão política, a partir do contexto educacional que de repente reforça e reproduz essa modalidade, e aí reproduz, vem do conceito que eu mencionei no vídeo anterior. Então, percebam que a partir do momento que eu olho para a realidade social, eu tenho inúmeras possibilidades de compreensão sobre ela. Essas compreensões fazem parte do processo inicial de criação ou identificação de um problema de pesquisa e também a colocação de hipóteses para tentar responder esse problema. Voltamos ao material. Além dessa questão da imaginação sociológica para que a gente reflita e pense possibilidades de identificação desses problemas, a gente segue para a questão dos procedimentos, que são as ferramentas que nós utilizamos. Então, essas ferramentas incluem a observação, os questionários, as entrevistas, às vezes alguns dados secundários, como, por exemplo, a mídia e documentais. Como análise, eu posso utilizar a estatística, análise de conteúdo, do discurso, categorias sociológicas, conceitos, teorias e também o diálogo com a literatura da área. Percebam que dentro desses procedimentos metodológicos há diversas possibilidades, inúmeras questões que podem ser levadas em consideração e tudo depende do seu olhar ou da sua perspectiva nas diferentes questões. Então depende muito do seu problema de pesquisa e do seu acesso aos diferentes materiais. Assim como comentamos anteriormente, quando falamos da aula sobre história, que lá temos diferentes fontes, essas diferentes fontes também podem ser levadas em consideração aqui quando a gente fala da sociologia. Então, fontes podem ser, sim, jornais antigos, programas de televisão, canais na internet e assim por diante, muito porque na sociologia a gente tende a ter um olhar mais para o presente, embora a gente possa utilizar da história e compreender, dentro dessa compreensão de processos, a resposta à pergunta como, olhar também para o passado. Então, dependendo do tipo de pesquisa, da proposta, do problema, do que eu quero responder, eu vou utilizar diferentes fontes ou diferentes referências ou diferentes possibilidades de abordagem. Voltamos ao material. Quando eu falei para vocês a questão das análises, né, que a possibilidade de análise estatística, de conteúdo, do discurso, categorias, conceitos, enfim, aqui eu queria reforçar a questão de que ao fazer uma análise, ao fazer uma leitura, uma compreensão, a busca da resposta para o meu problema de pesquisa, eu posso também utilizar diferentes referências dependendo dos procedimentos que eu escolhi. Então, se eu escolhi como procedimento alguma questão relacionada à entrevista de um número grande de pessoas, eu posso utilizar análise estatística, seja para dizer percentualmente, por exemplo, 60% das pessoas concordam com determinada afirmação. Eu posso também, como a gente tem esses dados, 45,9% dos brasileiros são sedentários, então esse número surge a partir de entrevistas e questionários feitos com um número significativo de brasileiros para ter esse percentual e todas essas informações vão nos auxiliando a compreender. Por exemplo, o futebol é a modalidade esportiva mais praticada e ela é mais praticada por homens do que por mulheres. Então, a partir desse dado estatístico, eu também posso refletir, pensar questões, pensar hipóteses de por que essas diferentes realidades acontecem. Então, percebam que tudo vai depender do seu problema de pesquisa, daquilo que você quer estudar, daquilo que você quer investigar. E isso vai se estender a qualquer pesquisa que você for ler. Então, em qualquer artigo científico, dissertação de mestrado, tese, e quando você fizer o seu TCC, a questão metodológica precisa ser apresentada. E essa metodologia vai explicar como o trabalho foi feito e como se buscou a resposta para uma questão problema.
Aqui apresentamos então como isso funciona com a sociologia. Se eu quero fazer um estudo de caráter sociológico, esses são os recursos que eu utilizo. Siga acompanhando nossos próximos vídeos em que faremos alguma relação mais direta sobre como a sociologia se inseriu na educação física e também como algumas pesquisas têm utilizado da sociologia para explicar a realidade social da educação física, do esporte, de uma forma bastante presente, do lazer na sociedade brasileira. Acompanhem conosco os próximos vídeos.